Primeiramente, quero explicar alguns conceitos que irão nos ajudar a ter mais clareza ao longo do vídeo. Na física quântica, quem cria a realidade é o observador. Com isso, temos a possibilidade de alterar a realidade, mas não necessariamente observar com os olhos, mas sim com a mente. Pela neurociência, destaca que a criação da realidade é um processo que envolve a interação entre nossos sentidos, o cérebro, as emoções e as experiências passadas. Já na lei da atração, é uma teoria que afirma que é os pensamentos e emoções positivos ou negativos que você emite que atrai experiências semelhantes para a sua vida. Porém, em relação à consciência e percepção, mostra que desempenha um papel fundamental na criação da nossa realidade. A forma como percebemos o mundo ao nosso redor, como interpretamos eventos e como experienciamos a realidade, e fortemente influenciada pela nossa consciência e percepção. E segundo o efeito placebo, é um fenômeno em que uma pessoa percebe melhorias em sua condição de saúde ou bem-estar, devido a uma intervenção que não possui propriedades farmacológicas ativas. Em vez de uma substância ativa, o que está em jogo é a crença do paciente na eficácia do tratamento. Basicamente, o efeito placebo sugere que nossas crenças, expectativas e mente desempenham um papel significativo na criação da nossa realidade. Então, a realidade pode ser criada através do poder da mente, da interação, da visualização e da consciência. Conseguindo dominar esses princípios, você poderia alcançar resultados notáveis em sua vida. Lembrando que isso não é nada mágico, não é algo totalmente alterável, mas sim que você pode influenciar para a sua realidade presente, seja algo que você queria anteriormente. Sua mente tem poder de criar oportunidade. Você já passou por uma situação em que você estava pensando muito em determinada pessoa e não demora muito tempo e você acaba vendo ela? Se você pensar muito em algo e a emoção que você sente ser maior que as outras emoções, a chance de aquele pensamento se tornar realidade cresce absurdamente. Vou te dar um exemplo que acontece comigo e por mais que pareça simples, funciona. Quando eu estou com soluço, para eliminar ele eu tiro a minha atenção do soluço e tento esquecer ele. Desse jeito consigo criar uma realidade em minha mente que eu não tenho mais soluço e ele simplesmente vai embora. Agora vou falar de algo que consumimos todos os dias. Podemos citar mídias sociais, por exemplo, o Instagram. Há um tempo atrás eu mesmo era viciado em ficar horas e horas no Instagram, mas aquilo estava me afetando de uma maneira que eu nem imaginava. Eu olhava a vida das pessoas, de como as coisas davam certo para elas e de como elas eram felizes. A grande questão disso é que mesmo sem eu querer, sempre percebia que de alguma forma eu estava ficando muito para trás, em comparação a eles, e com isso focava muito no problema que eu estava enfrentando, me comparando. Desse modo, eu mandando e pensando problemas para minha mente, acabava ficando triste. Aquela sensação, pensamentos e ações que eu estava desenvolvendo criava uma realidade onde eu perdi e ficava triste, pois com o tempo aqueles pensamentos estavam criando um ciclo vicioso, e para quebrar aquele ciclo, tive que parar de me comparar e entender que não tinha nada de errado comigo. Filósofos. Platão acreditava que o mundo físico que percebemos é apenas uma sombra ou reflexo de um mundo ideal e eterno de formas ou ideias. Ele argumentava que a realidade é uma manifestação das ideias perfeitas e que o mundo material é apenas uma cópia imperfeita do mundo das ideias. Aristóteles tinha uma abordagem mais empirista. Ele via a realidade como algo que pode ser compreendido através da observação e da investigação da natureza. Ele acreditava que a realidade emerge das substâncias e categorias que existem no mundo físico. Kant argumentava que a realidade é construída pela mente humana por meio de estruturas cognitivas inatas. Ele propôs a ideia de que a realidade é moldada pela nossa percepção e interpretação, e que não podemos conhecer a realidade em si, mas apenas como ela aparece para nós. Berkeley era um idealista radical que argumentava que a realidade é composta inteiramente de mentes e suas percepções. Ele afirma que ser é ser percebido, o que significa que as coisas existem apenas quando estão sendo percebidas por uma mente. Nietzsche explorou a ideia de que a realidade subjetiva é influenciada pelas perspectivas e interpretações individuais. Ele enfatizou a importância da vontade de poder na formação de nossas percepções e valores. Sartre, um existencialista, acreditava que a realidade é uma construção individual e que cada pessoa está constantemente fazendo escolhas que definem sua própria existência e realidade. Beauvoir era uma existencialista que explorava a criação da realidade a partir de uma perspectiva existencial. Ela argumentava que as escolhas e a liberdade individual desempenham um papel crucial na definição da realidade de cada pessoa. Pensamentos conduzem a sentimentos, sentimentos conduzem a ações, ações conduzem a resultados. Saber esse passo a passo é muito valioso para conseguir estruturar um objetivo. Às vezes temos ideias e pensamentos que surgem na nossa mente, mas ficamos se perguntando por que ficamos estagnados e não executamos. Porém, você pode fazer esse jogo virar. Quando surge um pensamento no seu cérebro, provavelmente isso é feito do conteúdo que você está consumindo. Logo após isso, aquela ideia vira um sentimento em você. Porém, aqui está uma parte importante. Você precisa entender qual sentimento você está sentindo, para assim você ter energia e conseguir colocar em prática com ações. E ações irá trazer resultados. Irei dar o exemplo de como criei este canal.
Me veio a ideia na cabeça que eu poderia melhorar minha forma de explicar e falar com um canal no YouTube, pois explicando o que estaria aprendendo, conseguiria além de melhorar a maneira de falar, melhoraria a minha comunicação. Depois desse pensamento, eu tive um sentimento de desejo muito grande em desenvolver a minha comunicação, e isso me fez executar ações, como estudar mais, fazer thumbnail, criar o canal e etc. Para depois vir o resultado dessas ações, e o resultado seria o aperfeiçoamento na minha fala, na minha forma de pensar para explicar e até trazer habilidades para mim de como editar vídeos, por exemplo. Desse modo e com esse passo a passo, você atinge metas que desde o começo você sabia que chegaria. Quando falamos em trazer algo novo e ter uma nova programação mental, às vezes parece um pouco difícil de entender e te faz pensar que é um raciocínio quase impossível, mas se pararmos para pensar, é algo que pode ser compreendido de uma forma simples. Quando falamos em oração, por exemplo, se você somente orar, aquilo irá se realizar. Muito difícil, não é mesmo? Tem que ter ação também para aquilo se concretizar. Quando falamos de pessoas que chegaram a um nível de sucesso esplêndido, vemos que o caminho dessa pessoa foi feito de batalhas, desafios, problemas para depois vir a sequência de vitórias. O que estou querendo dizer aqui é que quando você sabe o que está fazendo e você percebe que está fazendo algo diferente da maioria e que sabe que aquilo irá te tornar grande, é uma coisa comum que no seu dia a dia você pensa e sabe que sua realidade irá mudar. Cristiano Ronaldo desde mais novo treinava mais que todos os seus companheiros e sempre teve na mente que iria se tornar o melhor. Messi, quando era apenas uma criança, aplicava sozinho uma agulha no seu joelho todos os dias. Michael Jordan, antes de vir o acerto, primeiro veio os muitos erros. Todos esses caras, mesmo que seja no fundo, eles sabiam que a realidade deles iria mudar e que tudo aquilo que eles estavam fazendo iria colocar eles no topo. Mesmo se sentindo sozinho, triste, treinando muito, cansado e sendo criticado, eles sabiam que a vitória e o sucesso viria. Não teria como parar homens como esse que eu citei. A obsessão desses caras era muito maior do que o medo de não ver resultados. Na mente deles, eles tinham absoluta certeza que no final eles seriam os vencedores. Mas a minha pergunta é: o que você está fazendo para mudar a sua realidade? Deixe aqui nos comentários a sua resposta. Agora irei falar o que faço na prática para influenciar meu futuro para que eu consiga trazer como realidade o que eu quero. E também quero destacar hábitos que pratico no dia a dia. Vamos lá. Faço uma meditação por dia, visualizo o que eu quero para o meu futuro próximo. Com isso em mente, eu especifico a intenção do porquê aquilo deveria se tornar realidade, e tento trazer e despertar emoções naquele momento, das emoções que eu sentiria caso aquilo se tornasse realidade. Faço oração todos os dias e pratico o caderninho da gratidão. Às vezes desenho o que almejo, e o mais importante, tenho fé e convicção que irá se tornar realidade. O que eu quis mostrar e elaborar nesse vídeo foi que temos a possibilidade de mudar muitas coisas em nossa vida, e que não podemos ficar presos em alguma crença, pensamento ou até mesmo hábito. Você pode fazer muitas coisas, mas não adianta evoluir se você está fadado ao fracasso. A melhor maneira de se tornar uma pessoa foda é se programar para ser alguém foda. Não deixe ninguém te desanimar, você pode tudo. Espero ter despertado em você o interesse em trazer algo novo, se desenvolver de uma forma positiva e acredite em Deus e tenha fé que vai dar tudo certo. Eu vou ficando por aqui e vejo vocês do outro lado.